A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos os irmãos e os amigos que estão nos assistindo nessa noite, né? Estamos fazendo mais um culto, culto doméstico em seu lar também hoje, como culto de doutrina, né? Nós iremos fazer uma oração para iniciarmos o grande e o maravilhoso trabalho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, te agradecemos por estar na tua presença. E já, Senhor da Glória, estamos começando este grande e maravilhoso culto doméstico no lar. Deus, no nome de Jesus, abrimos nossos corações para o Senhor e damos licença, Pai Celestial, para que Jesus entre nos nossos corações, possa cear conosco e nós com Ele. Muito obrigado, tome o primeiro e último lugar, que a Tua Palavra possa, Senhor, rechear os nossos corações de conhecimento e entendimento e incentivar, Senhor, os nossos corações à prática da Tua boa e maravilhosa Palavra. Em nome de Jesus eu te oro e te agradeço. Amém. Nós vamos louvar o Senhor, irmãos, com o hino da harpa 378, tá? 378. Quero que os irmãos louvem comigo esse maravilhoso hino, tá? Quero seguir as pisadas do Mestre, quero ir após o meu Rei e Senhor, para que no seu poder me adestre, eu vou orando ao meu Redentor. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Ando mais perto de um que me guia quando o maligno me vem enganar, que me sustenta na grande porfia. Devo por isso seu nome exaltar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Sigo seus passos de terno carinho, misericórdia, amor e mansidão. Qual ave que vai em busca do ninho, eu me dirijo a Santa Sião. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz, perto de Jesus. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Quero seguir as pisadas de Cristo, sempre acima desejo galgar, para Sião que por fé eu avisto, onde para sempre eu vou descansar. Quão doce é seguir as pisadas do Mestre na bendita luz,
seguir as pisadas do Mestre e levar a cruz. Oh, glória! As pisadas do Mestre é o título do hino, tá bom? Irmãos, eu louvei ao Senhor com um hino ontem, é da Cecília, né? Cecília Souza. E eu quero louvar com ele. Eu achei tão bonito esse hino, sabe? Me lembrou muito do meu começo de fé. E eu quero cantar para os irmãos, né? Os irmãos que quiserem notar, eu estou cantando esses hinos antigos, primeiro porque eles são nota 10, né? E eu procuro hinos que são de uma letra muito boa, né? Uma melodia gostosa e com muita unção, né? Então os irmãos vão se aproveitando, né? Vão aí gravando, tá tudo no YouTube, né? Nosso canal. Então até os conjuntos que queiram colocar esses hinos no seu caderno de hinos, aí vocês vão ter muito hino, porque quase sempre eu estou cantando hinos novos, né? Eu repito porque eles são bons demais, né? Então nós vamos louvar o Senhor com ele, tá? Quando eu chegar lá do outro lado, quero conhecer meu lar preparado. Eu quero ver meu Jesus de Nazaré. Quero contemplar assim como ele é. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas de Sião, onde vão morar os limpos de coração. Eu quero ver a árvore da vida que está no meio da cidade prometida, com os seus frutos quero me alimentar, em sua sombra quero sempre descansar. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas de Sião, onde vão morar os limpos de coração. Quando eu chegar lá do outro lado, não quero mais lembrar dos tempos passados. Eu sei que lá nunca mais eu vou chorar
lágrimas, meu Jesus vai enxugar. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas de Sião, onde vão morar os limpos de coração. Quando eu chegar lá do outro lado, quero contemplar o meu Cristo adorado. Eu quero ver as belezas de Sião, onde vão morar os limpos de coração. Aleluia. Esse louvor, ele é muito lindo, tá? Muito bonito. Tem tantos hinos bonitos. Eu vou continuar, né? Até nós começarmos o nosso trabalho na igreja, né? Nós vamos apresentar muitos hinos aos irmãos. E mesmo depois que nós começarmos, nós iremos fazer nos dias que nós não tivermos culto na igreja, nós vamos fazer também cultos online, né? Ao vivo, para os irmãos que quiserem acompanhar, né? Vamos abrir nossas Bíblias, por favor, tá? Glória a Deus. Nós vamos abrir nossas Bíblias. Glória a Deus. Vai ser em Provérbios 11:30, tá? Provérbios 11 e o versículo 30. Provérbios 11 e 30, tá? Para os irmãos ou os amigos que estão entrando e nos acompanhando hoje, nós estamos fazendo um estudo para o desenvolvimento da nossa vida espiritual, né? E nós começamos com um assunto que é primeiramente esquecer, né? Depois perdoar, orar, crer, né? Adorar. Ontem foi dar, e hoje nós vamos estudar sobre testemunhar, né? São assuntos bons. Diz assim, ó: o fruto do justo é árvore de vida, e o que ganha almas, sábio é. Tá? Só esse versículozinho que nós vamos meditar nele em seguida, tá certo? E agora nós vamos fazer oração para Deus abençoar os nossos corações com a sua boa palavra. Deus, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra, Senhor, ela é a bênção da humanidade, né? É a palavra do pai e da mãe, que é sempre uma bênção para os filhos, né? Os pais e as mães ainda erram, né? Mas o Senhor nunca erra. Todos os teus desejos, prazeres e vontade, as tuas decisões são perfeitas em todos os sentidos que nós pudermos analisar. Por isso, muito obrigado, Senhor da glória, e que a nossa vida esteja, Senhor, pautada sempre, sempre, sempre na tua boa palavra. Em o nome de Jesus, eu já te oro e te agradeço. Amém. Então eu quero dizer para os irmãos e os amigos que estão nos assistindo, né, que a primeira coisa que nós devemos esquecer, isso para termos um desenvolvimento, certo, espiritual, pleno. Eu estou falando a nível de Davi, de Abraão, de João Batista, de Jesus, de Estevão, de Paulo. É um nível celeste, né? Não é um nível assim como a gente
é acostumado a ver nas igrejas, né? Coisas que a gente olha assim e diz: onde está a fé, né? Nós falamos, antes de ontem, né? Nós falamos a respeito de dar. Falamos a respeito no sentido de dar, né? Pessoas que gostam de ajudar, e falamos muito sobre esse assunto. Mas falamos também sobre o assunto do dízimo, né? Que também é dar, está incluso no assunto, né? E eu fui muito, muito taxativo mesmo nesse assunto, porque não foi eu, nem a Bíblia que é, né? Aí nós lemos 2 versículos, né? E nesses versículos que nós lemos, que foi em Malaquias 3 e 7, né? E Mateus 23, um versículo antigo e um no novo, né? Muita gente não entende isso não, sabe? Critica, fala, mas é bíblico, né? E eu quero fazer uma emenda boa, começar por esse assunto aí, até porque diz respeito a 8, porque o assunto aqui é um efeito dominó, né? Começa por esquecer, perdoar, orar, crer, adorar, dar e agradecer, né? Então é efeito dominó, tudo está interligado, esses assuntos. Então eu quero chamar mais uma vez os irmãos e os amigos que estiverem nos assistindo, para que vocês peguem esses versículos que nós falamos por último, que foi de Malaquias 3 e 7, né? Malaquias 3 e 7. E eu quero começar com eles, mas é só mesmo uma pinceladazinha de leve, né? Para quem ficou com alguma dúvida, Malaquias 3 e 7, né? Quando Deus vai e diz assim, ó, veja, o tema diz assim, na sua Bíblia também está, em qualquer Bíblia está assim o tema: não devemos roubar o Senhor, nem duvidar da sua providência e justiça, né? Aí Deus fala para os israelitas, né? Para nós, né, também, né? Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos. Eu centralizei todo esse ensino do dar, principalmente quando nós abrimos aqui, eu centralizei exatamente aqui no versículo 7, né? Desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, não guardaste. Mas aí você tem que ter aquela curiosidade para ver o que Deus está falando. Aí, se a sua curiosidade for despertada com inteligência e sabedoria, aí você vai ver que Deus está falando dos dízimos e das ofertas aqui. Mas o interessante que me chamou a atenção desse versículo foi quando Deus disse: desde o dia de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos, não guardaste. Aí eu fiquei pensando, puxa, quando a gente não entrega os dízimos e as ofertas, nós estamos desviados, não é da igreja não, é do Senhor Deus. Está aqui, ó. E não, desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não guardastes. Depois Deus diz: tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas aí Deus questionou. Que eles disseram, diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Aí é onde entra o versículo 8: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais nos dízimos e nas ofertas alçadas, né? Aí vem o versículo 9: com maldição sois amaldiçoados, vós toda a nação, porque me roubais a mim, tal. Alguns dizem que dízimo é do Antigo Testamento, como se a gente vivesse uma vida biológica só no Antigo Testamento. Hoje a gente não tem vida biológica, é só vida espiritual, né? São as pessoas que têm aí muito inteligente e sábia na Bíblia, entre aspas, né? Agora a gente vai para Mateus 23, 23. Vamos lá para Mateus 23, 23. Esse é um texto clássico de Mateus, né? Mateus 23, 23. E não dá para ninguém esquecer, porque é 23, 23. Se você se esquecer, é só se lembrar do Salmo 23. Né? É uma boa referência, né? 23, 23. Né?
Aí veja o que Deus diz aqui no 23, 23. Ele diz assim, ó: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, ou seja, das coisas mais insignificantes. É mais ou menos como você dá o dízimo do din-din que você vende, da roupa que lava, ou qualquer outra coisa que ganha pouquinho, né? Mas veja, e desprezais o mais importante da lei. Quer dizer, o mais importante da lei não era entregar o dízimo. Mas eles desprezavam, certo? Eles davam, né? Pois dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e desprezais o mais importante da lei. Qual é o mais importante da lei? O juízo, a misericórdia e a fé. Ai, pastor, então entregar dízimo, a pessoa não vai para o céu, não. Vai não. Se ela não entregar. E ela pode entregar também e também não ir para o céu. Porque aqui, Jesus mandou fazer as duas coisas. Olha o restante do versículo. Ele vai dizer assim, ó: deveis, porém, fazer essas coisas quais? Deus disse, ó: vocês devem fazer essas coisas: executar o juízo, a misericórdia e a fé, sem omitir aquelas de entregar os dízimos e as ofertas. Porque só entregar os dízimos e as ofertas, sem executar o juízo, a misericórdia e a fé, não vai para o céu. Mas se a pessoa executar o juízo, a misericórdia e a fé, e não entregar os seus dízimos e as suas ofertas, não vai para o céu. Aí você pergunta por quê? Volte para Malaquias. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos. Vos desviastes dos meus estatutos. É Malaquias 3,10. Aí você voltando para lá, você vai ver por que Deus falou isso, né? Malaquias 3 e o versículo 7. Desde o dia de vossos pais, vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Para tirar toda a dúvida, diz o Senhor dos Exércitos: mas vós dizeis, em que havemos de tornar para o Senhor? Aí disse: roubará o homem a Deus? Aí levou os israelitas lá para o dízimo e para a oferta. Era lá que eles estavam falhando. E lembre-se, era 12 mandamentos, 12 janelas. Mas para ir para o inferno, basta uma estar aberta. Para o ladrão entrar, basta uma, né? Se uma casa tiver 12 janelas, os 12 mandamentos, o ladrão não vai entrar pelas 12, basta uma aberta, ele entra. Então era aqui que os israelitas estavam errando. Por isso que Jesus disse que eles estavam certos em entregar os dízimos do cominho, né, do endro, das mínimas coisas você entregar o dízimo. Mas se você não praticar o juízo, a misericórdia e a fé, bem que nada. Mas também você pode praticar o juízo, a misericórdia e a fé e estar roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas. Aí com maldição sois amaldiçoado vós toda. Deus disse: vocês se desviaram de mim. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós. Em que havemos de tornar? Aí ficou bem claro: roubará o homem a Deus, todavia vai vir roubar nos dízimos e nas ofertas. Então, para uma pessoa ser salva, é só você ler Mateus 23, 23. É preciso ela executar o juízo, a misericórdia e a fé, e dizimar e ofertar. Mateus 23 e 23 explica tudo, não deixa dúvida. E essas pessoas que andam dizendo que dízimo era só do Antigo Testamento, é o maior fiasco, fica longe delas. Porque Satanás sabe que o reino de Deus na terra, ele é espiritual, mas é também biológico. E se faltar o biológico na igreja, na tua casa, na repartição, olha o mundo quebrando. Entendeu? Então todas as religiões, na grande tribulação, Satanás vai confiscar bens de todo mundo, porque ninguém dirige nada biologicamente, humanamente, sem dinheiro. Ele tem o reino dele. O reino dele é espiritual e biológico na terra. Então ele vai tomar os bens das nações inteiras, do mundo inteiro.
porque ele vai precisar de dinheiro para biologicamente resolver e fazer coisas maravilhosas, como até a cidade que ele vai fazer para ele, né? Como Jesus tem Jerusalém, ele quer fazer uma para ele, aos moldes dele. E para isso é preciso biológico. Só que lá ele vai tomar. É tudo que o camarada tem. Ele podendo, ele toma tudo, manda matar, toma tudo. Porque ele precisa de condição financeira para poder reinar esses 7 anos. Mas Deus não toma, né? Deus nos abençoa, nos dá saúde, abre as portas de emprego e pede só a parte dele para financiar o trabalho dele aqui na terra, que é espiritual, mas é humano e natural. Aí tem gente que se acompanha com esse tipo de crente, eu conheço eles há muito tempo. Só que isso aí é uma regra de Satanás, é um ataque, é uma tática dele para que o reino de Deus empobreça na área financeira. Se tiver menos condições, então aí as pessoas, os pastores e as denominações vão poder fazer pouco, porque aqui na terra só anda com dinheiro, quer seja o governo, quer seja a igreja, quer seja lá o que for, só vai com dinheiro. Mas tem um monte de gente que se diz inteligente, entre aspas, nem sequer pensa nisso, os tolinhos aí, né? Aí estão do lado de Satanás, fazendo besteira, né? Mas nós vamos hoje falar a respeito de testemunhar, né? Então, se você quiser ser, né, o 7º passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a testemunhar sobre o Senhor. A testemunhar sobre o Senhor Jesus, tá? Sobre o Senhor Jesus. Ora, dar testemunho, irmãos, não é algo que fazemos, e sim algo que somos. Quando uma pessoa ela é má, uma pessoa ruim, e ela quer dar testemunho que ela é boa, ela passa 2 semanas na casa de uma pessoa bem joinha, ó. Mas pergunta se ela permanece sendo boazinha, direitinha. Não. Por quê? Porque ela não é isso no coração. Ela está se fazendo de boazinha. Olha, na grande tribulação, são 7 anos o governo de Satanás, o reinado dele, dividido em 2 etapas. Qual é a primeira etapa? É a etapa boazinha. 3 anos e meio só, e para o povo acreditar nele, para poder conquistar a confiança do mundo inteiro. É onde ele vai arrumar muitos recursos para fazer o que ele quer, biologicamente falando. Mas na segunda metade do reinado dele, a partir dos outros 3 anos e meio, aí ele bota as unhas para fora, ele mostra quem ele é. Aí quando as pessoas forem despertar, é tarde. Aí você vai entender porque que Jesus disse que ele estava vindo e ninguém acreditava nele. Mas outros virão em meu nome e vocês vão acreditar. Ele vai dizer que é o Messias. E não é que o mundo vai acreditar. Que Jesus profetizou lá atrás, no Calvário, antes do Calvário, dele ir para o Calvário, né? Então é preciso entender, né, que dar testemunho não é algo que fazemos, e sim algo que nós somos. Quem é do bem, ele pratica o bem, porque ele é o bem, ele está nele, o bem está nele, que é Deus, através de Cristo. Mas quem não é do bem faz um sacrifício doido para viver uma semaninha boazinha que é para enganar. Depois ele mostra quem ele é, né? O verdadeiro cristão é a condição de Deus na terra para expor no palco do reino de Deus a verdade de Jesus Cristo. Quer dizer, o verdadeiro cristão salvo, né, ele é a condição de Deus na terra, no palco do reino de Deus. Isso é tremendo, isso aí, viu? Agora, qual a diferença do verdadeiro cristão para o falso? É bom a gente saber qual é a verdadeira. A verdadeira
diferença do verdadeiro para o falso. O verdadeiro cristão, ele está no meio, né? Ele está no reino de Deus e pratica o evangelho. Pratica um dia, 2, 3, não. Eu não estou falando de alguém que fracassa na fé, não. Porque tem gente aí que fracassa na fé, mas não abandona a igreja por nada deste mundo. Não tem quem faça ele abandonar. Ele é fraco, ele se reconcilia amanhã, se reconcilia domingo, se reconcilia, falha, se reconcilia. Vai chegar uma hora que Deus vai o levantar definitivamente. Se essa pessoa continuar a servir a Deus. Então ela não é falsa não, essa pessoa. Porque o que classifica que uma pessoa é falsa não é ela falhar, não é ela não tem força, ela chora. Ela chora para largar o pecado e não consegue. Essa é de Deus, essa. Vai chegar o dia que Deus vai levantar. Lembra que Jesus disse? O justo cai, aliás, o rei Salomão, o justo cai 7 vezes, mas nenhuma fica prostrado. Vai chegar um dia que Deus vai levantar essa pessoa definitivamente. Porque o que classifica que uma pessoa não é de Deus não é porque ela é fraca na fé, não. Ou seja, ela cai, amanhã ela faz de novo, se reconcilia, faz de novo, se reconcilia, faz... Não é isso que classifica, não. O que classifica uma pessoa como uma pessoa falsa na fé é aquela pessoa que não pratica o evangelho. Quantas vezes você não chegou para uma pessoa que é apaixonada, ama a Deus, apaixonada por Deus, pela igreja, mas não consegue se firmar? E ela chora, irmão. Quando vai na frente, chora, que a gente olha assim e diz, meu Senhor, ajuda essa alma. Essas são as que Deus vai alcançar, irmão. Vai libertá-las. Se elas não desistirem de ir para a igreja, pode acreditar. Agora, o falso, ele não liga de praticar a Bíblia. Ele não está nem aí. Nem dói, nem fica com a mente pesada, a consciência pesada. Mas o que é salvo, mesmo sendo fraquinho, todo dia se reconcilia se tiver culto. Mas quando faz uma coisa errada, nem dorme direito. Mas está a diferença, né? Ora, o 7º passo para o desenvolvimento espiritual é aprender a testemunhar sobre o Senhor Deus. Sobre o Senhor, tá certo? Jesus afirmou que os crentes deveriam receber o batismo do Espírito Santo para que pudessem se tornar suas testemunhas. Lembra que Jesus disse isso? Isso está em Atos 1 e 8. É difícil uma pessoa testemunhar de Jesus sem ter o revestimento do poder. Pense aí vocês, comigo aqui agora. Por que o Senhor Jesus mandou que as pessoas fossem e ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder? Por que você acha? Ora, vinha aí o Império Romano. O Império Romano vinha aí com leões. Os irmãos não observem não, que é uma pessoa que está furando a parede aqui, viu esse barulho? Então, o que foi que Deus fez? Através de Cristo. Vão e fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Ninguém dá bola para isso que o Senhor Jesus disse. Ninguém liga para isso, sabe? Lê isso aí, uma coisa simples. Mas não é não. Por que Jesus falou isso para eles? Viriam os leões para comê-los, a fogueira, a perseguição, a fome, e eles iam passar uma fase mesmo daquelas que só não nega Jesus quem é salvo mesmo. E para testemunhar de Jesus naquela situação do Império Romano, precisava de um poder extraordinário, né? Eles já eram salvos, eram discípulos, eram salvos, porque receberam o sopro de Jesus lá em João, se eu não me engano, é 20 e 22. Recebei o Espírito Santo. Ali foi a salvação. Mas depois daquilo, ele vai e diz, vão e fiquem na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder.
E por que isso? Aí, Pedro, lá em Atos 1:8, ele vai e diz: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. É muita coisa. O batismo do Espírito Santo, ele é muito importante para na hora que alguém chegar para você e disser: se você falar do nome do Senhor Jesus, vamos jogar você ali para o leão comer. Quem não tem o revestimento está menos protegido. Porque ser crente hoje é muito bom. Mas no Império Romano passado, no tempo de Jesus, não era não. E na grande tribulação, dizer que é um cristão é suicídio, né? Aí é onde entra o revestimento do poder de Deus, que eles ficaram lá em Jerusalém, no cenáculo, até que o Espírito Santo veio, Atos 1:8, né? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serei minhas testemunhas, o apóstolo Pedro falando isso, né? Então, ser testemunha do Senhor Jesus é a parte crucial do Evangelho. É um efeito dominó. João Batista, Deus mandou Jesus, mandou João Batista testemunha de Jesus, Jesus dá testemunho de Deus, aí Jesus bota para nós, agora nós damos testemunho de Jesus. O testemunho é a coisa principal no Evangelho, para ganhar outras pessoas, né? Que é a propaganda espiritual, né? Aí Jesus afirmou que os crentes deveriam receber o batismo do Espírito Santo para que pudessem se tornar suas testemunhas. Esse foi um dos propósitos do derramamento do poder do alto, né? Estou totalmente convencido, né? Olha, irmão, a gente que tem esse exame de fé, a gente tem um privilégio, mas ao mesmo tempo a gente tem também, além de ter esse privilégio, mas a gente também precisa vigiar, porque muito conhecimento, se a gente praticar, a situação da gente fica pior com Deus. Tem esse lado, né? Então, eu particularmente estou muito convencido de que o maior testemunho que você pode dar ao mundo é levar uma vida rendida ao Senhor. O maior testemunho que nós podemos dar é ganhar uma alma. É onde nós lemos aqui em Provérbios, 11:30, né? Vamos ver aqui, meditar nesse Provérbio 11:30. O fruto do justo é árvore de vida, e quem ganha almas, sábio é. Agora, por que você ganhou almas? Porque você testemunhou, certo? Se você não pregar o Evangelho, que é o testemunho. É como mais ou menos aquele versículo que também diz, aquele que o Senhor Jesus fala, que o Espírito Santo, é o apóstolo Paulo que fala, o Espírito Santo testifica com o nosso espírito, testificar é conversar. Então, as pessoas que dão testemunho de Jesus, o testemunho principal, qual é o testemunho de Jesus que nós temos que dar? É pregar o Evangelho e ganhar outra alma. É o testemunho. Da empresa de plano de saúde, é quem trabalha lá, que é vendedor, dá testemunho da empresa e conquistar clientes para a empresa. Quem vende carro. E assim é tudo. Então, esse é o ponto crucial. Não é à toa que a Bíblia diz aqui em Provérbio, e o que ganha a alma, sábio é. Bom, eu sempre gosto de dizer, se quem ganha a alma sábio é, quem não ganha a alma não é sábio. Concorda? É a mesma coisa daquele versículo que o jovem chegou e disse para Jesus, jovem não,
Uma pessoa chegou e perguntou: Senhor, são muitos que se salvam? Ou são poucos? Uma coisa assim que ele perguntou. Jesus respondeu: porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que leva muito à perdição, e muitos entrarão por eles. Bom, se muitos vão entrar pelo caminho largo, é porque poucos vão entrar pelo caminho Jesus, que é estreito. É a lógica da coisa, né? Então, quem ganha a alma, sabe o é. O maior testemunho que você pode dar é ganhar almas para Jesus. Agora, é preciso você ter vida, né? Porque a maior pregação nossa, a maior e a mais convincente, é uma vida vivida, sem você falar nada. Todo mundo olha para você, o seu comportamento, a sua maneira de ser, fala muito bem. É um testemunho que ninguém pode dizer nada. Por quê, pastor? Porque está incluso a sua fé e as suas obras no silêncio. As pessoas estão vendo. Então não tem como não acreditar, né? Agora, mas não acho que devemos sair por aí, no caso desse, né? Empurrando Jesus nas pessoas à toa. Empurrando Jesus nas pessoas à força, né? Como se Jesus fosse um produto ruim. Jesus é Deus. Ele não precisa que ninguém empurre ele de garganta dentro, mamar, não. Né? Ele não aceita isso. Esse que estou à porta aí, bate. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do coração, eu entrarei, serei com ele comigo. Quem tem fome, quem tem sede, vem a mim e beba. Eu sou o pão da vida, quem quiser comer, eu estou aqui. Nada dele é a força. Né? Então, é muito importante, e na nossa experiência de vida, na fé, a gente vê muitas pessoas pregando para as pessoas que não querem ouvir. Você já teve a experiência de um dia alguém chegar e querer falar sobre algum assunto e você vai dizer assim: olha, fulano, eu não quero falar sobre esse assunto hoje não. Minha cabeça não está aí, não. Minha cabeça está em outra coisa. Eu acho que você já tem essa experiência. Já teve essa experiência com certeza. É engraçado como as coisas de Deus é. Eu aqui, para me cantar esses hinos para vocês, até ainda há harpa. Tem dia que eu estou com vontade de cantar o 214. No outro dia, eu passo por ele, nem olho. Meu coração não sente direção. Porque quem lidera a gente e faz a gente ir para onde Deus quer é o Espírito Santo. Né? Quando ele vier, Jesus disse, ele convencerá o homem do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É ele que dirige a gente. Paulo disse, nem orar nós não sabemos. Aí às vezes eu estou com vontade de cantar o 214, aí eu vou cantar, é uma unção, é um poder maravilhoso. Mas no dia que eu não sinto direção de cantar ele, não adianta cantar. Aí eu vou folheando a harpa. Às vezes eu passo por 100 hinos. Pergunta a pastora Cátia. 100 hinos. Nenhum eu tive vontade de cantar. Aí vou passando. Às vezes quando está perto de 200 hinos já, olhando um por um. Ah, meu coração, irmão. Quando começa a cantar, eu sinto logo a unção, eu sinto até aqui, já marco ele. Esses hinos avulsos que eu canto para vocês, é do mesmo jeito. Tem dia que eu estou com vontade de cantar tem dia que eu não estou. Mas entenda, não é eu. Eu vou fazer a obra de Deus. Então quem me dirige é Deus. Aí ele não quer que eu cante aquele que eu quero. Eu não sou servo dele. Sou filho e servo. Então ele vai e me bota para... É como a gente às vezes vai pregar. Sai com um tema até preparado para pregar na igreja. Quando chega na igreja, cadê a vontade de pregar naquele tema? Aí vai pregar em outro lugar. Porque é a obra de Deus. A obra não é nossa. A obra é do Senhor. Né? Aí, eu para escolher 3 hinos, às vezes é rápido. Às vezes demora, tá?
Então o testemunho de Deus é todas essas coisas, esse pacote de coisas. A coisa mais importante, já aprendeu? Você aprende a esquecer, aprende a perdoar, aprende a orar, aprende a crer, aprende a adorar, aprende a dar, e aí você agora aprende a testemunhar. Testemunhar é uma coisa excelente, maravilhosa. É a propaganda do reino de Deus. Né? Propaganda do reino de Deus. Agora é importante nós vermos que, eu vou citar o nome aqui do Smith Wigglesworth. Vamos terminar com essa experiência dele, que foi muito bom para mim. Sabe? O Smith Wigglesworth disse que nós devemos ser guiados pelo Espírito Santo, e a própria Bíblia diz isso. Né? O que ele está dizendo é o que a Bíblia diz. Em todas as áreas. Quando você vai orar para uma pessoa, tem umas regrazinhas boas, do jeito que tem no português, tem umas regrazinhas boas na área espiritual para nós. Por exemplo, a pessoa que gosta de orar para Jesus curar os outros, não tem gente que gosta de fazer isso? Tem, mas tem uma regrazinha boa. Se você não aprender isso, você ora e não acontece nada. O que é, pastor? Qual é a regra? A regra é você sentir o que aquela pessoa está sentindo, aquela pessoa que está doente. Enquanto você não sente o que ela está sentindo, não se comove, até chora às vezes, né? Você não tem uma misericórdia profunda a respeito dela, aí você vai secamente, sabe? Para orar, até porque quer apresentar alguma coisa para alguém. Não funciona. Quem perde é a pessoa, a bichinha não é curada porque você não sente o problema dela. Esse foi o sucesso de Jesus. Ele se sensibilizava com a situação da pessoa ao ponto de chorar. Sentia. Aí quando ele ia orar, não dava outra. É uma regra maravilhosa para você aprender, para mim. Né? Do mesmo modo, né, é a pessoa que sai pregando o evangelho. Aí é onde entra aquela passagem que a Bíblia diz: não lance as pérolas aos porcos. Ou seja, pessoas que não querem ouvir. Jesus mandou dizer: ó, irmão, não quero ouvir não, irmão, sai daqui. Mas você a pessoa de uma pornografia, esculhamba, passa a mão no pé do ouvido, tá com diabrada mesmo. Aí a pessoa vai dizer assim: foi Satanás que se levantou contra mim. Não, irmão, aquela pessoa não quer ouvir. Ela não é obrigada a ouvir. Jesus deu o direito à pessoa de ouvir se quiser. E quem sou eu? Se ele que morreu na cruz do Calvário dá o direito para uma pessoa: eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, quem tem sede vem a mim e beba. Agora quem sou eu para querer meter Jesus nas pessoas à força? Aí, ó, quem falhou foi eu. É um tolinho, um novo convertido, um fanático, pessoazinha assim. Aí, qual era a regra que o Smith Wigglesworth usava? Eu achei muito boa. Ele disse que ele fez um propósito com Deus. Todo dia ele queria ganhar uma pessoa para Jesus. Todo dia ele queria ganhar uma pessoa para Jesus. Mas aí, o que ele fazia? Ele orava e jejuava. Aí ia trabalhar, ele trabalhava por conta, né? Era encanador. Aí quando ele terminava o trabalho, ele tirava aquele tempo para Deus, né? Aí ele disse que orava a Deus, aí começava a andar, do mesmo jeito que eu procuro usinar harpa, até que eu encontro um, que o meu coração se alegra e eu canto com uma unção poderosa, é porque é aquele que Deus quer que eu cante. Aí ele disse que ele ia andando nas esquinas das ruas, no centro, e ele ia andando, ia sentindo no coração. Ele ia andando do mesmo jeito. Eu vou procurando o hino da harpa e vou sentindo aquele gosto, aquele prazer, aquela unção. E ele saía na rua da cidade, andando assim nas esquinas, para cima e para baixo, para ver onde era o lugar que ele tinha que ficar. Não é interessante isso? Aí ele disse que quando ele encontrava o lugar, aí ele sentia aquele gozo no coração, aquela unção, aquela coisa, pronto, ele ficava naquele canto.
Agora ele dizia: Senhor, agora eu quero que tu me mande para a pessoa certa. Aí ficava ali. Às vezes passava meio-dia. Tirava um dia todinho, ele passava meio-dia no lugar. O povo transitando e ele lá em pé, orando, sentindo. Até que passava uma pessoa e o Espírito Santo dizia para ele assim: vai, esse aí quer ouvir. Porque se uma pessoa não quiser ouvir, ela tem o direito de não querer ouvir. Não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Então por que eu quero botar Jesus à força em quem não quer nem sequer ouvir a palavra? Jogar as pérolas de Deus, que é a palavra dele, aos porcos, a uma pessoa que não quer ouvir? Isso é a maldade que se faz com a palavra de Deus, né? Aí ele disse que quando o Espírito Santo dizia isso, ele acompanhava a pessoa. Aí começava a bater um papo a pessoa. Aí ele disse que era certeza, aquela pessoa se rendia ao Senhor Jesus. A propaganda de Deus. Mas entenda, a propaganda de Deus, ou testemunhar de Deus, não quer dizer que eu tenho que sair por aí empurrando em alguém, queira ou não queira, e quando a pessoa não quer ouvir ou não tem tempo, até porque às vezes está trabalhando. Já aconteceu de eu ver na empresa pessoas que estão trabalhando, ganhando, o patrão pagando a elas, e elas na hora do trabalho, elas querer testificar de Jesus. E a outra pessoa: rapaz, eu estou trabalhando, vai trabalhar, o nosso patrão está nos pagando, essa hora não é para testificar não. E o crente tolinho ou fanático: é o diabo que não quer que você escute, sei o que, aquela coisa toda aí. O patrão vai e manda para o escritório, aí vai dar testemunho na igreja que o diabo está perseguindo ele. Não, é tolice demais em cima de uma pessoa só. Deus já avisou: não lance a pérola aos porcos. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu entrarei e cearei com ele comigo. Aí como é que eu quero testemunhar? Agora tire tempo. Eu estou dando essa dica porque eu já aprendi com Smith Wigglesworth. Eu não prego o evangelho para todo mundo. Eu prego para... Do mesmo jeito que eu escolho hinos aqui para me pregar, mesma coisa que eu escolho aqui em casa. Às vezes eu passo uma hora, às vezes eu passo 200 hinos, irmão, um por um. Às vezes pego o violão, começo a cantar, não sinto unção, vou passando, até que eu encontro um que eu canto, que eu sinto uma unção poderosa. Aí isso faz toda a diferença. Então Deus quer que a gente aprenda a testemunhar, um desenvolvimento da nossa vida espiritual. O sétimo, né? É aprender a testemunhar. Então aprenda a testemunhar de Deus, mas faça nos moldes de Deus, do jeito de Deus, e não como um tolo, querendo empurrar Jesus à força nas pessoas. É o Espírito Santo que nos dirige. Lembra o que ele fez com Filipe? Pega essa aí para ti. E é um etíope, que era superintendente, tomava de conta dos tesouros da rainha, né, da Etiópia. Mas ele ia ler no profeta Isaías. E ele ia ler naquela passagem: Jesus foi levado para o matador, aquela coisa toda. O Espírito Santo foi e disse a Filipe: te achega a carruagem. É ele que dirige ou não é? Filipe se achegou. Quando foi passando, disse: entendes o que lê? O etíope disse: como eu vou entender se não há quem me explique? Ele subiu na carruagem. Aí ele perguntou ao profeta: de quem está falando o profeta aqui? Aí ele pregou Cristo para ele. Aí o etíope foi e disse assim: olha ali água, o que é que me pede de ser batizado? Ele disse: se você crê com todo o coração que Jesus é o Filho de Deus, você pode ser batizado. Ele disse: eu creio. Desceram os dois e Filipe batizou ele. O fato de você ir testemunhar de Deus não quer dizer que você tem que fazer do seu jeito, não. Tem que fazer do jeito de Deus. O fato de você querer fazer alguma coisa na sua empresa
Não quer dizer que você tem que fazer do seu jeito, não, e na hora que você quer, não. Porque você pode até estar fazendo uma coisa boa, mas o patrão disse, eu mandei você fazer? E aí? Diga se não é tolice uma pessoa dessa. No caso da fé, fanatismo, que tem demais, sabe? Então que Deus nos abençoe grandemente, tá certo? E que nós aprendamos esses 7 passos. Vamos aqui memorizar para os irmãos. O primeiro passo, para você ter um desenvolvimento espiritual maravilhoso na fé, o primeiro passo é aprender a esquecer. Enquanto você não esquecer os males, as coisas ruins que alguém faz com você, enquanto você não conseguir esquecer, você não consegue fazer o segundo passo, que é perdoar. Você só consegue perdoar quando esquece. É tanto que às vezes diz, menina, isso já faz 5 anos, eu nem me lembro mais. Isso já passou, já era. Esqueceu. É fácil perdoar. Aí quem perdoa, aí o terceiro passo, orar. Por quê? Porque esqueceu, né? Esqueceu os males, né? Aí perdoou, e agora vai orar, Deus recebe. Porque quando a pessoa não esquece e não perdoa, aí você aí vê Jesus dizendo, olha, deixa a tua oferta aí no altar, vai reconciliar com teu irmão primeiro, depois tu vem e oferece a oferta, porque eu não recebo. Aí depois de orar, aí nós temos que aprender a crer, né? Porque passar 1 hora orando, depois não crer, é o maior fiasco do mundo. Pensa num sacrifício em vão. Não vale. Aí depois de crer, aí nós vamos adorar, né? Você sabe o que é adorar? Adorar, para você entender, é mais ou menos isso. É alguém perguntar, e o teu namorado? Aí você diz, ele é lindo, ele é muito bem feito, é educado, é sábio, meu namorado é maravilhoso, se expressa bem, ele é isso, ele é isso. Você está adorando aquela pessoa. Entre aspas, né? Que a gente só adora a Deus. Para você entender melhor. Você só está falando coisas boas. Orar é uma coisa, adorar é outra. Orar é pedir. Orar a gente mais é pedindo para a gente e para os outros. Mas adorar não. Adorar é mostrar as qualidades de Deus, né? Senhor, tu és santo, tu és bom, tu és maravilhoso. Você já tirou um dia só para adorar a Deus? Para não pedir nada? É isso. Adorar é isso. É você olhar para Deus, ver a sua grandeza e a sua bondade, e você começar a expor a bondade de Deus e a grandeza de Deus, só adorando a Ele ali, já fica doido. Ele quer essa adoração, mas só quem merece é Deus, né? Depois aprender a dar, que nós falamos ontem. E cuidado com seus dízimos e suas ofertas, entregue, viu? Vocês que são dizimistas da igreja de vocês, que estão assistindo, procura o teu pastor. Entrega até o dízimo dos R$600 que o governo está dando, porque foi uma benção. Porque quem não é fiel no pouco, não é no muito não. Receber um presente, dá o dízimo. Não é para a obra? Não te preocupa com o pastor não. Tem gente, eu já recebi várias pessoas. O meu pastor é desonesto, quer enriquecer, quer não sei o quê. Você não tem nada a ver com ele. Ele vai tratar com Deus. Você está fazendo a sua parte, leva até ele. Se você acha que ele não é digno disso, então procura uma igreja, vai congregar e entrega uma igreja a um pastor que administre melhor. Mas o certo mesmo é você não olhar, chega, entregou para ele, fez o seu trabalho. A administração é com ele e Deus. Sai fora disso aí. Isso é armadilha. Procura o teu pastor, que nessa hora está passando a dificuldade. O R.R. Soares, quem faz parte da igreja dele, que ele está passando uma dificuldade agora tremenda, ajuda o pastor R.R. Soares. É um bom homem de Deus. Sabe, eu sou fã dele, viu? Porque ele é um bom homem de Deus. Ajude a ele. Não negligencie, não. Faça isso com gosto, com prazer. Seja dos 600, seja de 100, o que você ganhar, seja lá quanto for, vai separando e entrega. Não esqueça, Jesus olhou até para a viuvinha, e era tudo que ela tinha. Ela botou, viu? Botou por fé.
Quando se trata de fé, ninguém pode se meter. Não deixe ninguém se meter na tua vida financeira, não. Seja dizimista. Olha o que Deus falou lá em Malaquias 3,7. Desde o dia dos vossos pais, vocês se desviaram de mim e não cumpriram a minha palavra. Tornai para mim, eu tornarei para vós. E eles parecem estar todos em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Quem falou isso foi Deus. Aí Jesus lá em Mateus 23, ó. Aí chegam uns desavisados aí, que não sabem de nada, fanáticos, rebeldes, que nem pastor tem. Aí fica fazendo a cabeça de muitas pessoas boas, e elas deixam de ser dirigidas pela Bíblia, para ser dirigidas por essas pessoas, aí paga o preço. Aí hoje você aprendeu a testemunhar, ganhar alma, falar de Jesus, mas não é no dia que você quer, na hora que você quer e do jeito que você quer, não. É do jeito bíblico. Pegue aí o que o Smith Wigglesworth ensinou a gente. Ore, se consagre, depois procure um lugar certo. Fique lá, faça como eu. Vou pegar os hinos da harpa, pergunte a pastora Cátia se não é assim. Aí eu fico folheando, até encontrar um que o meu coração sinta gozo, prazer, unção para cantar com unção. Aí ele ficava lá no lugarzinho lá, passava vários quarteirões, até que ficava é esse aqui, sentia um gozo de Deus. Aí ele dizia, agora Deus, eu vou esperar o Senhor mandar a pessoa certa passar por aqui. Quando ela passar, Senhor, eu vou sentir no meu coração e eu vou testemunhar de Ti. E ele disse que ele não perdia uma, porque era tudo indicada por Deus, tá? A gente, deixa eu ver aqui o horário. Vou contar uma coisa interessante para vocês. Interessante. De experiência. Eu estou falando de experiência, que é a verdadeira sabedoria da terra, a verdadeira. É a experiência da vida vivida. Não é aprendida no colégio, não. A aprendida no colégio é técnica. Mas a vivida, pelos anos de vida, as cabeçadas que a gente dá, essa é a sabedoria profunda. Vou dizer para os irmãos uma coisa interessante, é que a pessoa, ela começou a evangelizar, evangelizando as pessoas, né? E levava um, levava outro, aquela coisa toda na igreja, né? Levava essas pessoas para a igreja, e elas queriam meter Jesus, né, nelas. Ia fazer um trabalho de igreja de missão, né? Aí queria meter Jesus. Aí um dia eu estava na igreja, aí tinha um irmãozinho dirigindo um trabalho, irmãozinho humilde, sabe? Irmãozinho humilde mesmo, bonzinho, sabe? Aí ele fez o convite, né? Ele fez o convite. Aí quando ele fez o convite, aí tinha uma pessoa no púlpito da igreja, né? Aí ele pegou o irmão, se levantou, tirou o irmão de lado assim, e não era da igreja não, ele. Tirou o microfone na mão e disse, o senhor está chamando você, começou a apontar as pessoas, sabe? Claro, as pessoas com vergonha muitas vezes, né? Aí encheu a frente, e depois ele foi e disse assim, tá vendo como é que se faz um apelo, um convite? É assim! Aí a experiência na gente é boa, né? Eu disse, irmão, nota o nome dessas pessoas aí tudinho. Porque se foi Jesus que mandou esse homem se levantar e fazer isso aí, nenhuma dessas pessoas vai se desviar. Porque Jesus não é moleque, não. Operando eu, quem impedirá? Aí tomamos o nome das pessoas, tudinho. É bem umas 15 ou 20. Eu disse, ó irmão, pode se desviar qualquer pessoa da igreja aqui, mas esses aqui,
Ele diz que foi Jesus que mandou ele chamar um por um pelo nome, quando ele sabia, quando não apontava para as pessoas. Eu disse, nenhum desses aqui se desvia, nenhum. Pode acreditar nisso, e foi Deus. Notamos. Me pergunta aí, irmãos, para ver se foi uma daquelas pessoas mais para a igreja, nunca mais apareceu lá. Só para você entender, quem faz a obra de Deus não é o pastor, não é o evangelista, não. Quem faz é o Espírito Santo usando eles. Aí numa outra reunião que nós fizemos, o irmão disse assim, irmão Raimundo, bem que você falou. Nós fomos na casa desse pessoal tudinho, nenhum quiseram vir para a igreja. Eu disse, ficou bem claro que não foi Jesus que usou aquele homem. Porque eu não sou besta, não. E nem Jesus é abestado para estar falando o que não deve, não. Quando ele fala, ele chamou os 12 discípulos. Pergunta a mim aí. Pergunta a mim se algum deles não quiseram seguir Jesus. Pergunta aí. Eu acho que deve ter caído a ficha para você entender isso. Tá? Então vamos testemunhar de Deus. Mas vamos testemunhar com razão, com ética bíblica, baseado na santa palavra de Deus. Isso sim é uma sabedoria dos anos de vida. É a experiência no reino de Deus que você tem, e que eu tenho, e que outros mais têm também, e que a gente precisa ficar ligado para não ser enganado por essas pessoas que são tolas, revoltadas, não tem pastor, rebeldes. E aí o diabo usa delas para tirar as pessoas da igreja. Então que Deus nos abençoe grandemente, tá? E que você nunca deixe de praticar o esquecer. Esqueça de tudo que é ruim que as pessoas fazem na sua vida, né? Aprenda a perdoar. Seja um perdoador de mão cheia. Aprenda a orar. Aprenda a crer. Depois que orar, feche os olhos e creia cegamente. Depois aprenda a adorar. Quem sabe se você hoje não faz uma oração de adoração a Deus? As meninas gostam de engrandecer o noivo, o namorado. Ah, ele é muito lindo, ele é muito sábio, meu namorado é... Aí começa a engrandecer, né? Começa a engrandecer a Deus na pessoa de Jesus. Faça uma oração de adoração a Ele, né? Depois você aprende a dar, principalmente com seus dízimos e suas ofertas, né? E depois a testemunhar. Então vocês não esqueçam de ajudar os pastores de vocês, tá? E agora nós vamos... Vixe, tá tarde. Mas assim mesmo ainda vou cantar? Vou cantar ao Senhor, louvar o Senhor com o hino, tá? Louvado seja o nome do Senhor. A nossa oração hoje, irmãos, é em prol da nossa prosperidade financeira, irmão. Cascalho, para Deus nos ajudar no cascalho, né? E Deus quer, pastor, fazer isso, e muito. E muito. Quer nos ajudar. Quer uma base bíblica? Primeiro de tudo, tudo que Deus te abençoa, 10% é dele. Tu não pode negociar esses 10%, tu não pode negociar com ninguém. Isso fora as ofertas. Depois, Jesus diz que um pai biológico não quer ver os filhos passando fome, quanto mais o Pai Celestial. A gente tem que ir para a Bíblia. Não tem jeito. Ela é a bênção da nossa vida, né? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com o hino da harpa cristã? Encerrar com o hino da harpa cristã. Vamos cantar o 377. Eu amo esse hino, tá? 377. De Deus as santas promessas hoje se cumprirão.
a Deus sempre peças, crendo de coração. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Contando Abraão as estrelas na vastidão dos céus, vendo as brilhantes tão belas, creu ainda mais em Deus. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se tens em ti amargura, firma-te sim em Deus. Breve a noite escura há de findar pros seus. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Se os teus se tornam inimigos, querem te abandonar, Cristo, melhor dos amigos, quer ao teu lado estar. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. Crê, pois a fé alivia teu sofrimento e dor. Quem nas promessas confia, no céu dará louvor. Terra e céus ardendo, os montes estão tremendo, mas nas promessas crendo, Deus sempre as vai cumprir. As promessas que não falham, certo? É o título do hino. Vamos orar agora, irmãos, pela nossa prosperidade financeira. E hoje vai ser bem boazinha a oração, tá? Você vai repetir comigo, é rápido. Depois nós vamos orar pela água. Diga assim: querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu recebo por fé a minha prosperidade espiritual, para, em o nome do Senhor Jesus, proceder nela, de acordo, Deus, com a tua boa palavra. Em o nome do Senhor Jesus, eu recebo a prosperidade na minha vida e em tudo que me pertence, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Você já recebeu, já. É certo. Agora, a água, tá? Se você está fazendo um favor para alguém, isso é um favor espiritual, viu? Tem o favor biológico e o favor espiritual. Mas aí você passou numa casa e viu uma pessoa enferma deitada, você se lembrou, perguntou, ela disse: leve meu copo para trazer. Aí você vai fazer o favor espiritual. É o maior favor que se tem, né? Foi o que Jesus fez por nós. Agora a gente faz pelos outros, né? Senhor, aqui está a água. Em o nome de Jesus, Deus, consagre e abençoe. E todas as pessoas que estão enfermas, que já colocaram, Senhor, a sua causa, dores, doença, enfermidade, Senhor da glória,
mesmo que seja, Senhor da glória, na alma, a doença. Em o nome do Senhor Jesus, Deus, por fé, eu já sei que muitas na mensagem já foram curadas, nos louvores na mensagem. Mas, Senhor, agora estão essas aí que não foram ainda. Em o nome do Senhor Jesus, Deus, alcance elas com o teu poder, Pai. E em o nome de Jesus, seja qual for o nome que a ciência dá a esta dor, doença, enfermidade, a este mal, em o nome de Jesus, nós unimos a nossa fé na oração da fé e da concordância. E em o nome de Jesus, nós recebemos a nossa cura, Senhor da glória, do alto da nossa cabeça à planta dos pés. E muito obrigado, Senhor, por isso. Agora consagre a água, Senhor. Abençoe grandemente, que esta água fique consagrada, Senhor da glória, de uma tal maneira, Senhor da glória, que quem beber dela, seja qual for o mal que exista no corpo dessa pessoa ou na alma, em o nome de Jesus, Deus, esse mal possa sair, para a glória do teu nome. Muito obrigado. Nós, como pastor e ministro da tua palavra, juntamente com toda a tua igreja, nós abençoamos e consagramos esta água, claro, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus. E por fé nós declaramos, ela está consagrada. Muito obrigado em nome de Jesus, amém. Pronto, agora você pode tomar água, tá? Ou então levar para alguém tomá-la. Agora vamos convidar os irmãos amanhã. Amanhã é sexta, né? Amanhã é sexta, amanhã nós vamos estar orando pela saúde, né? Só pela saúde física, né? De todos os irmãos. Convide alguém que esteja doente para ouvir. Faça esse favor espiritual, né? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite maravilhosa. E que a graça, que o grande amor de Deus, né? Esse amor tão maravilhoso, Senhor, que não tem tamanho, né? O grande amor de Deus, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam em cada um de vós. E quem crê, diga amém. Então a paz do Senhor para todos os irmãos, tá certo? Nós estamos orando à meia-noite por vocês, viu? Continue pedindo, se quiser se juntar com a gente meia-noite, né? A gente sempre está orando, tá certo? Então os irmãos, não esqueçam, amanhã às 19h30, tá? Nós estaremos amanhã orando só pelos enfermos. Cada dia a gente tirou um dia para ficar mais à vontade. Então a paz do Senhor para vocês, no nome do Senhor Jesus, e amém.